Boa noite, apaixonados por viagens. Sexta-feira é dia de viajar. Boa noite. Boa noite, apaixonados por viagens. Hoje nós vamos viajar para um destino que é queridinho dos brasileiros, Portugal. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós já viajamos para Paris, nós já viajamos para Marrakech, nós viajamos para o Catar, viajamos também para Santiago e hoje nós vamos viajar para Lisboa com a nossa amiga Viviane, que conhece muito desse destino. Então sejam muito bem-vindos. Viviane já entrou, já vou chamar ela aqui para o nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá aprender como viajar pelo mundo. Vamos lá. Vivi, pede para participar ao vivo aqui que eu não estou conseguindo te chamar. Nosso objetivo aqui é te ajudar a viajar pelo mundo, fazer sua primeira viagem internacional, né? E dar dicas de roteiros incríveis pelo mundo. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vou chamar a Vivi para entrar aqui com a gente. Vivi da Desigual Turismo. Vivi, eu tô achando que você vai ter que sair e entrar de novo, porque eu não tô conseguindo te chamar aqui para conversa. Ou você me chama aqui para poder entrar ao vivo. O que você acha? Pessoal, essas lives têm por objetivo, né, ajudar vocês a montarem roteiros incríveis pelo mundo, né? E quando a gente pesquisa, a gente conhece o roteiro, a gente consegue fazer ele do nosso jeito, né? Fazer uma viagem com a nossa cara, né? E realmente isso faz toda a diferença. Sejam bem-vindos, boa noite. Deixa eu achar aqui a Vivi. Achei a Vivi. Aí. Achar a Vivi, nossa especialista aí no destino de hoje. Oi! Que linda! Agora deu! Você mandou um acenar e eu acenei para você, não consegui te chamar. Seja Então bem-vinda. apareceu. Apareceu só, na verdade, para eu solicitar para você, para eu poder entrar. Seja bem-vinda, Vivi. Obrigada, Tem obrigada. um papo bem gostoso aqui sobre esse destino que é o querido, né, dos brasileiros. Sim, Então, prazer queridinho, em né? ter você, o queridinho, né, dos brasileiros. É Agora verdade. conta pra gente. Gente, só para contar para vocês, a Vivi, né, é uma grande amiga minha do curso que nós fizemos agora, né, de Travel Designer, com a Ana Grace, né, e tem outras amigas nossas aqui na live também, né, então a gente está especialista agora em desenhar roteiros personalizados, autênticos, diferenciados de viagem. E a Vivi vai poder ajudar muito a gente aí quando a gente estiver de malas prontas para Portugal, né? Porque a Vivi conhece muito esse destino. Então ela vai É ajudar muito a gente verdade. aqui hoje. Ah, Ô, legal. Vivi, conta pra gente um pouquinho, né, da sua história, dessa paixão sua por Portugal, né, que te ajudou a decidir aí a especializar neste destino. Sim. Bom, primeiro, boa noite, Sara. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada pelo convite. Estou adorando poder falar de Portugal, que é um lugar que eu gosto, especialmente Lisboa, né? Que foi inclusive tema do meu TCC, da formação do Travel Design, né? Então, assim, Lisboa para mim é uma cidade que ainda mantém muita questão da cultura, né? Com o passar do tempo, não foi transformado. Então, tem aquela coisa muito da essência, do que é genuíno, né? Então, você anda pelas ruas, você sente a história, você sente ali a cultura. Então, é uma coisa que faz a gente se apaixonar. E além disso, eu tenho família lá, né? Eu tenho sobrinhos, eu tenho meu cunhado, eu tenho, enfim, tem outra sobrinha morando próxima do Porto.
Então, só contribuiu para eu gostar cada vez mais. Sem contar, assim, que também é uma cidade super segura, né, Sara? Como a gente já conversou, é a terceira mais segura no mundo. Então, funciona super bem, é uma delícia andar a pé. Então, é incrível. Você falou comigo, né, que acha que Lisboa é realmente um destino perfeito para quem vai fazer a primeira viagem internacional, né? Por que você acha Sim. que realmente isso procede? Bom, a primeira coisa que acho que mais chama atenção, né, para quem nunca viajou para fora, fica um pouco assim por conta do idioma, né? Então, eu acho que o português, mesmo tendo algumas denominações diferentes, eu acho que isso já dá aquele alívio, aquela tranquilidade, né? A questão também dos voos diretos, né? Lisboa é a porta de entrada aí para Portugal. Então, eu acho que para quem não tem muita experiência para conexão, é perfeito isso, né? A questão da segurança também, que a gente já falou, que é uma cidade super segura, né? Então, eu acho que são as principais. E também, por ser um povo muito parecido com a gente, né? 77% da população lá é católica. Então, assim, tem aí uns costumes bem parecidos com o nosso, com o brasileiro. E tem uma questão também que lá é um destino mais econômico, né, na Europa, né, para quem tem vontade de conhecer a Também. Europa, não é? Bem lembrado, exatamente. Dentre os países da Europa, né, Portugal é um dos mais econômicos mesmo, comparado a outros, como, por exemplo, a França, né, a Inglaterra, e isso realmente é um atrativo. O clima também é muito parecido, né, com o nosso, assim, é um pouco mais frio, também no verão é um pouco mais intenso, mas é um pouco mais parecido com o nosso clima, assim. Então, eu acho que isso também influencia bastante na escolha. Tudo favorece, né? Então, realmente, a gente Tudo. pode ir para lá, né, como a nossa primeira viagem internacional. Sim, sim. E os portugueses, assim, eles gostam dos brasileiros. Eles nos acham alegres, né? Eles acham que a gente faz bastante barulho, que a gente é um povo animado, né? E uma coisa assim super bacana é que eles se surpreendem muito com a nossa fé, que eles consideram que a gente tem uma fé assim realmente muito forte. Que interessante. Então, Olha, eu não eles são sabia. super receptivos. Olha só que legal. Que época que você acha, Viviane, que é interessante assim para a gente conhecer Lisboa? Tá? Época do ano, Depende, assim. depende muito do que você quer, do perfil da viagem, né? Então, se a gente estiver falando aí de verão, a gente está falando de julho, agosto, setembro, que é a alta temporada, porque é férias também, né, dos europeus. Portugal recebe muito estrangeiro, muita gente de fora nessa época, e as coisas lá, a hotelaria fica um pouco mais cara. Mas, se você gosta de verão, é o ideal. Se você quer economizar, você tem que pegar os períodos assim, a partir de março até finalzinho de maio, comecinho de junho no máximo, ou finalzinho de setembro, comecinho de novembro. Porque aí em novembro começam as festas de final de ano, e aí tem uma demanda maior para ir para lá também, né? Então, depende muito do que você quer com a viagem. Entendi. E a gente estava falando muito também que nesse horário assim a gente gosta de falar de comida, de bebida, né? E eu acho que é um tema muito pertinente para a gente falar de Portugal. Quando eu estava fazendo a divulgação da live, eu falei, gente, eu coloquei vinho, eu coloquei queijo, eu coloquei pastel de nata nas ilustrações, porque a gente sempre pensa nas coisas gostosas, né? O que você Sim. acha, Vivi, pela sua experiência, que a gente precisa experimentar quando a gente for a Lisboa? Assim, de comidas, bebidas, doces, pode falar à vontade, que a À gente está aqui. vontade. Você sabe que eu adoro, né? Falar de doce, que eu amo doce. Pois é. Olha, quando eu falo de Portugal, eu lembro dos doces de nata, né? Então é um dos ícones, né, que tem em Portugal. Então existem, né, os pastéis de nata, que inclusive existe essa coisa do pastel de nata e o pastel de Belém, né? Qual que é a diferença, Vivi? É que o pastel de Belém é na pastelaria de Belém e o pastel de nata é das outras pastelarias da cidade, né? Mas é tudo a Então, mesma coisa, né?
tudo a mesma coisa, só muda o nome, né? Mas é Ele curioso parece isso. pra gente uma empadinha, né? Quem nunca comeu parece uma empadinha, mas é uma empadinha doce. E os doces de lá, a Sim, base é sempre ovo, não é isso, Vivi? sim, sim. O pastel de nata, ele é uma massinha folhada por fora, né? E o creme dele é à base de ovo e açúcar. E ele é assado. É muito gostoso, é muito saboroso. Algumas pessoas comem com canela. Dependendo da pastelaria que você vai, você pode harmonizar com o vinho do Porto, que é delicioso. Ai, Então, é sensacional. Existe também um outro doce da região de Sintra, que está próximo ali de Lisboa, que é o travesseiro de Sintra, que também é uma massinha fina, mas é uma massinha assim, parecida mais com pão, sabe? Mas é o formato de um travesseirinho também, com creme à base de ovo e açúcar. Cada região ali tem o seu docinho específico, né? Então, acho que assim, os doces conventuais, eles chamam de doces conventuais porque são doces que eram feitos nos mosteiros, nos conventos, e isso ficou, virou uma que tradição. legal! Então, É a muito origem desses interessante. doces são os mosteiros. Exato, e os conventos também que tinham, né? E aí isso perpetuou até hoje, né? É muito falado, né? Então, acho que dessa parte, os doces, né, a base de ovo é bem interessante. Tem o pão de ló também deles, que é diferente do nosso e é bem gostoso. O vinho Você do falou que Porto, os pães de lá são diferentes, porque aqui a gente às vezes evita de comer pão, né? Porque exato, não é sim, bom para a saúde, mas lá é diferente, né? Você sim, comentou isso. sim. Inclusive acontece comigo, porque aqui eu tenho uma dificuldade para comer pão porque eu me sinto estufada. E lá existem os pães, a fermentação é diferente, eles não usam algumas substâncias que aqui no Brasil é liberado, né? Então, existe realmente essa coisa da qualidade do alimento, né? Então, existem regras lá que funcionam e aqui no Brasil não. Então, você sente que é Entendi. diferente, né? Então, uma outra coisa que, né, eles comem muito é o bacalhau, que, nossa, isso também é outro ícone, né? Inclusive, Tradicional, né? super. E existe bolinho de bacalhau. A minha cunhada faz muito bacalhau ao Brás, que é o bacalhau desfiado com batata palha, azeitona. É muito bom isso, também é super tradicional. A ginginha, que a gente comentou. Você sempre fala da ginginha. Eu tenho uma vontade de beber essa ginginha. Gente, tem que experimentar, gente. A ginginha é um licor. A ginginha, na verdade, ela é um fruto parecido com a cereja. E é um licor muito saboroso. E ele é servido com um copinho de chocolate. Então, assim, Hum, é que delicioso. delícia. Eu sempre trago para minha irmã curte também, meu cunhado. Vale a pena, assim, para trazer de lembrança, que eu acho que isso é uma coisa que tem que trazer. O vinho do Porto, que é super tradicional. Tem um vinho também que a gente costuma comprar no mercado, que nem é famoso, mas eu vou deixar aqui uma dica para quem gosta de trazer vinho de viagem, que é um vinho chamado Versátil. É um vinho tinto e muito saboroso também, muito gostoso. E você compra assim no supermercado por 2, 3 euros. É, é bem legal. Que E delícia. E uma você outra. falou que. Ah. Pode falar. Você comentou que nos restaurantes, né, eles sempre oferecem o vinho da casa e que a gente pode tomar porque é sempre gostoso. Pode. Quando o garçom oferecer, por exemplo, um vinho da casa, pode confiar que o vinho é bom. Assim, não é um vinho, né, de segunda mão, que não, vinho é bom, né? E agora em maio, que entra a época que começa a entrar o verão lá, eles costumam comer muito caracol, que é aquele Caracol? caramujo, sabe? Eles chamam Ah, de é? caracol. E é aquele Para ficar caramujo mais mesmo, bonito, sabe? né? Em vez de falar caramujo. Eles têm a nomenclatura deles, né? A denominação deles aí. E eles usam, eles comem isso. Eu nunca comi, eu particularmente não Não teve tenho coragem. vontade. Não, não é para mim. Mas quem gosta, né, assim, aprecia e também é uma outra coisa bem típica deles. A sardinha também é uma coisa bem típica, a sardinha assada. Gente, uma dica que é assim deliciosa é comer castanha assada andando pelas ruas de Hum, Lisboa. Tem que comer, assim, E inclusive a castanha portuguesa assada, ela é usada também para fazer o bacalhau. Então, assim,
a primeira vez que eu fui a Lisboa, minha cunhada preparou pra gente um bacalhau com as castanhas. É como se fosse uma amêndoa nossa daqui ou não? É a castanha pura? Ah, é uma castanha mesmo. Você quebra a casquinha dela, assim, é uma castanha. Você percebe que, olha, talvez com uma castanha do Pará, é meio, gosto é um pouco parecido com a castanha do Pará, nossa, aqui. Só que ela é Ah, maiorzinha, tá. ela é mais Ah, redondinha, tá. mas é Ai, que sensacional. legal. Ela é muito Ai, que gostosa. delícia. E na rua, assim, no centro histórico, né, tem os carrinhos que ficam vendendo na hora, eles assam na hora e você compra um pacotinho e sai comendo. Então, isso é uma Hum. coisa que, gente, tem que experimentar, tem que Ai, conhecer. que delícia. E lá tem uns bares, né? Porque o nome não é bar, que tem música ao vivo. Como que chamam esses bares? O que Tem, tem neles, assim, que são interessantes, assim, pra gente visitar? é a tasca, chama tasca, que na verdade é boteco, né? Então, as tascas, elas servem comidinha de boteco mesmo, né? Tem, por exemplo, bolinho de bacalhau, eles servem também o presunto deles lá, que eles chamam de fiambre. Tem saladinha, assim, de grão de bico com bacalhau, né? Então, é estilo uma taberna mesmo. Então, assim, geralmente é um ambiente mais escuro, mas é um botequinho, é comida de boteco. E alguns deles oferecem, por exemplo, os cantores de fado que vão lá, né? O fado é a melodia de Portugal, né, gente? É como se fosse Que a música típica de lá. é É a exato, mesma coisa exato. do tango lá da Argentina, né? É como se a gente fosse visitar lá uma casa de tango. É isso? É uma coisa, parece com Exato, isso? é bem tradicional, exato, é bem tradicional. E o fado ele já foi mais melancólico, ele é bem melancólico e triste, né? Mas hoje existe aí algumas músicas que são um pouquinho mais animadas, inclusive já existe fado para as crianças, Que legal. então é bem interessante. Então, assim, nas tascas, algumas tem, como a tasca do Chico, que a gente comentou no nosso PCP, na nossa formatura, que é uma que oferece o fado também junto com o jantar. Que delícia. Mas dá para ir com a família, né? Não é um lugar Dá, assim que não dá para ir com os filhos, não. Dá para ir todo mundo, né? não, sim, é familiar, é tranquilo. Ai, que joia. E E aí, o existem que que a outros gente. restaurantes, né, Sara? Se as pessoas também quiserem, tipo, ah, não, quero ir num restaurante, tem muitos restaurantes na cidade, que oferecem um ambiente assim mais sério, uma coisa mais, né? E com fado também, mas geralmente as tascas são bem divertidas. É porque é bem tradicional, né? É bem a Sim, cara da cultura deles. Então, realmente, né, faz toda a diferença. A gente faz. sente, né, o lugar. Isso Sim, aqui que é gostoso exatamente. nas viagens, né? Porque às vezes a gente faz uma viagem, vai num restaurante que não tem nada a ver com aquele destino, né? Então, Exato, ele exato, às vezes não agrega culturalmente, né? exato. Então a gente precisa É, experimentar, né? Ter essas experiências, né? sim, e isso é uma das coisas que me encanta, né, em Portugal, porque não só em Lisboa, a gente vê muitos lugares assim, que mantém a essência, mantém aquela coisa que vem de tradição, né, de anos, né? Que delícia. E aí, Vivi, o que que a gente pode fazer em Lisboa, assim, né? Pensando que a gente vai ter alguns dias ali disponíveis, o que que você acha, assim, que é Uhum, importante a gente conhecer, né, na uhum, cidade, por onde que a gente pode andar, né? Que uhum. atrações culturais que a gente pode conhecer, que dicas que você dá pra Legal. gente? Bom, eu sempre falo, né, que tem que conhecer o centro histórico da cidade, que é o Chiado, o bairro ali de Alfama também, que é cheio de escadaria e te leva para os miradouros, que eles chamam, que são os mirantes, né, que você acaba sentindo mesmo como as pessoas vivem ali no bairro de Alfama, por exemplo. É bem peculiar esse bairro. E o Chiado também, né? E aí, quando a gente fala da primeira vez que você vai a Lisboa, a gente tem que falar dos ícones, né, da cidade, o que é bacana, né? E ali no bairro de Belém, tem ali os três ícones, né, que marcam a época dos descobrimentos além-mar, né? Quando começou a sair as expedições para descobrir novas terras, né? Então, ali em Belém, a gente tem três lugares que precisa ser visitado, que é o Mosteiro dos Jerônimos, né, que inicialmente ele era um mosteiro, né, que era para a ordem do São Jerônimo, depois se tornou ali um castelo. Aí depois tem a Torre de Belém, que era o forte,
na época, né, quando começou as expedições, e tem o padrão do descobrimento, que foi um monumento que eles fizeram de 56 metros de altura, com 32 esculturas, para homenagear essas pessoas que saíam para desbravar além-mar, né? E esses 3 pontos, eles formam um triângulo, assim, sabe? Eles estão pertinho, muito pertinho do outro. Então, ali você vê muito a questão da cultura, você vê a questão da arquitetura, né? Do gótico português, que o castelo lá do Jerônimo, o Mosteiro do Jerônimo, ele retrata bastante o gótico português. E, inclusive, Sara, o Mosteiro do Jerônimo e a Torre de Belém são 2 das 7 maravilhas de Portugal, que são as coisas Tá mais bonitas. imperdível. É Imperdíveis. imperdível. São cartões postais mesmo da cidade. E depois dessas visitas, do lado tem a fábrica do pastel de Belém. Aí a gente vai comer o pastel de Belém, não é o de Aí vocês nata, vão, viu, gente? É o de Belém. aí vocês vão comer o pastel de Belém. É uma fábrica mesmo, assim, é uma pastelaria, né, que é a doceria, e atrás do balcão, assim, tem a fábrica. Vocês podem visitar, podem entrar na cozinha. Então é Que muito bacana. legal. Ai, experiência incrível, né? Puxa, E assim, a região é muito bacana, porque é bem ali nas margens do Tejo. Então, assim, o final do dia ali, você tem uma visão do castelo todo iluminado, do Mosteiro do Jerônimo. Então, você passa o dia ali vivendo a história. Muito bom. que legal. É nesse lugar que a gente pega o barco para poder fazer um passeio de barco ou não? Também tem o que você pode pegar ali na proximidade mesmo, porque é bem nas margens do Tejo, né? E aí você pode pegar um barco para fazer o passeio, inclusive para ver a cidade do barco e ter uma outra perspectiva, né, da cidade. E é bem legal. Você falou aqui que recomenda que isso é um passeio, né, diferenciado, que Sim. realmente vale a pena, né? Vale porque você olha a cidade de uma maneira diferente, né? Você não está caminhando pela cidade. E aí você consegue ver a cidade toda iluminada. Então, é legal. Que É muito legal. bonito. Muitas pessoas têm vontade de andar de bondinho em Lisboa. E aí você falou que tem alguns que são assim os principais que para a gente escolher. Conta essa história para a gente Sim, melhor. exato. Lá em Lisboa, eles chamam de elétrico, né? Que são os bondinhos, eles chamam de elétricos. E aí existem 2, os principais são 2. Existe o bondinho número 28, que foi quando começou mesmo, em 1914. Então, ele é super icônico também na cidade. Tanto é que ele virou símbolo da cidade, né? Então, o bondinho 28, ele passa pelas principais atrações da cidade, né, dos pontos históricos. Então, você conhece a cidade histórica através do bondinho 28, do elétrico 28. Ou existe o número 25, que ele não faz a rota total do 28, ele passa em alguns pontos, mas ele é menos concorrido, ele é menos lotado e vale a pena também. Então, existem essas 2 opções para fazer o elétrico e vale super a pena porque é uma coisa, é a marca da cidade, né, também. Que legal. E você falou uma coisa para mim que eu achei também muito interessante, foi a questão das lojas com história. O que é isso? Que Exato, a gente precisa exato. visitar as lojas com história. Eu falei, gente, que É. engraçado. O que é isso, Vivi? Conta para nós. Então, existe, inclusive, se você fizer uma pesquisa na internet, são lojas com história, né? Que são lojas que já tem lojas até com mais de 100 anos, viu? Estudando aí, que a gente estava conversando. Até para o nosso TCC, existem lojas com mais de 100 anos que vão passando de geração para geração, né? E eles fabricam, eles utilizam os recursos locais, não é nada importado. Então, tem loja de roupa, tem loja de vela, tem mercearia, né? Tem uma mercearia que é a mais antiga de Lisboa, que ela é de 1840, inclusive. E ela foi passando de geração para geração e tá ali vendendo os queijos, vinhos, o fiambre. Então são lojas Hum, que mantêm a tradição há mais de 100 anos. Então, essa é uma dica assim para quem quer ter contato mesmo com a cultura, para quem quer ter essa coisa genuína, sentir a essência, é visitar essas lojas. ai, que legal. O que mais que a gente precisa fazer lá em Lisboa, na cidade? Você falou
do elevador de Santa Santa Justa. Justa. O que é esse Isso. elevador? Então, é um elevador histórico ali que ele se tornou um mirante, que você pode subir, né? Ele está bem ali na Baixa de Lisboa mesmo, bem no centrinho histórico. E você pode subir e ter uma visão panorâmica da cidade, né? Então, é um elevador também icônico, porque ele é super antigo. Ali perto também tem a Rua Augusta, que é uma das principais ruas de comércio. Ela é bem turística, né? Então, ela tem muitas lojas. São lojinhas que não são genuínas, né? Que não são coisas às vezes que vêm da China, mas ela vai dar ali no Arco do Triunfo que tem no final da rua, e nesse arco também tem um mirante que você pode subir para ver a cidade de outra perspectiva. Então, os mirantes eu acho que é bem legal, a questão do elevador da Santa Justa também é bacana. Os piqueniques, gente, é muito comum, eles chamam de jardim as praças lá, né? Então é muito comum as pessoas irem para fazer piquenique, passar no supermercado, pegar alguma coisinha e sentar num parque para fazer um piquenique. Eu acho que é bem bacana para Na ter um momento Europa, o de pessoal diversão. faz muito piquenique, né? Várias Ah, pessoas que eu conversei sobre roteiros na Europa falam que ah, uma coisa diferente para se fazer lá é comprar umas coisinhas no mercado e fazer um piquenique. sim, sim. A gente vê isso também em Paris, por exemplo, né? A Então, Melissa falou disso com a gente. né? A Mel é super expert e com certeza deve ter mencionado isso. E é É, seguro, né? É uma forma segura. Eu estava lendo uma reportagem que agora, por conta da pandemia, muitas pessoas estão trabalhando assim nesses jardins que eles chamam de praças. E que alguns deles têm até Wi-Fi, esses locais, olha, entendeu? Então, as sei. pessoas passam longos períodos lá. Então, eu acho que isso é bem, bem legal. É uma outra Isso realidade, né? isso conversa muito com a questão do slow travel, né? Que não é aquela viagem corrida que você não tem tempo para sentar, para apreciar o lugar. Exato. Não é? E o piquenique, eu acho que ele traz isso, né? Esse momento assim de parar, de sentir o lugar, De né? De não ficar contemplar. de contemplar, não ficar naquele roteiro frenético, né? Que é como a gente fala, viagem gincana, que você tem que sair ticando os lugares e não dá tempo, né? De aproveitar. Então é É uma boa verdade. dica mesmo. Sim. Uma outra coisa que eu acho também muito interessante, os bairros que são até afastados ali do centro, né? Por exemplo, como o Campo de Ourique, que a gente comentou quando a gente conversou, tem também o Príncipe Real, eles têm as feiras de artesanato e antiguidade. Então é Hum, muito bacana, porque tem antiguidade, tem o artesanato local mesmo, aí você tem comidinhas, né? E geralmente são coisas mais baratas. Então é bem interessante também para você ter essa coisa de contato, de perceber e de sentir, né? Então sentir eu o sempre lugar, recomendo, né? eu sempre Ter recomendo. contato com os moradores mesmo, né? A gente sair um pouco Sim, daquele núcleo ali, né, turístico. exato. Do turístico, de trazer essa consciência, né, de que o genuíno muitas vezes não está nos grandes centros, ali onde está a maioria dos turistas, né? Existem outras coisas para fazer, como nesses bairros que estão ao lado, existem os locais trabalhando, existem essas lojinhas com história que estão espalhadas pela cidade, né? Então, existe É, muito além do que tem ali, do óbvio, que é o que a gente, né, procura daquelas fotos ampliar. ali só de cartão postal, né? Tem muito além disso. E você falou que Exato, gosta muito de conhecer as aldeias, que são cidadezinhas no exato, entorno, né? Que aí a exato. gente vai ver mesmo, realmente, tem ali uma experiência autêntica, né? Sim, sim. Existem, inclusive, aldeias que, inclusive, estão um pouquinho mais para cima, que fica na Serra da Estrela, lá mais próximo do porto. Inclusive, nessas aldeias você tem a possibilidade de dormir e se hospedar numa casinha de aldeia, aquelas casinhas de Ah, pedra. Então, que assim, é delícia! interessante. Isso é uma das coisas também que me atrai bastante em Portugal, a questão das aldeias, né? As cidadezinhas que a gente consegue fazer bate e volta, como por exemplo Óbidos, que é uma Ai, cidadezinha, Óbidos! Que né? linda cidade, né? Que sonho, Foi Óbidos. demais. Fala de Óbidos pra gente.
Muitas Tá, pessoas nem sabem, né? Às vezes já foram em Lisboa e não sabem que não existe Óbidos. conhece. Sim. Gente, Óbidos é uma cidadezinha que está a uns 85 quilômetros de Lisboa, uma cidadezinha medieval. Tem um castelo, que é o Castelo de Óbidos, também que é uma das maravilhas de Portugal, e ele é lindo. Hoje ele é um hotel, então você pode se hospedar lá, ou se você quiser tomar um cafezinho, você pode ir. E ele fica bem no alto dessa cidade medieval, né? Então, qual que é o encanto? É você andar por essa cidade medieval, né? Pelas ruazinhas, as casas são floridas, experimentar o docinho lá, que é típico, que é a capinha de Óbido também. Tomar a Doce. ginginha. A Vai ginginha comendo lá, doce gente, e tomando gengibre. é assim. Que lá você tem que andar mesmo nessa cidade. O charme é você ir conhecendo as lojinhas, tem muita livraria também, que são muito antigas. Essa cidade recebe muito evento literário. Então, assim, é muita história, é muito bacana. Você olha as casinhas e fala, gente, como é que foi isso na época medieval? Como as pessoas moravam aqui, né? Então, tem uma mercearia lá, que é, é um mercado biológico junto com uma livraria. A gente até colocou, né, no Foi, nosso é no roteiro. roteiro que a gente criou, é. Que Super show. antiga e super tradicional. Então, assim, é uma graça. Eu fui numa época de Natal lá. Então tinha uma vila de Natal toda enfeitada. Aí tem a questão dos mercadinhos de Natal. É muito charmoso. Ai, que Vale a pena delícia. visita. Vale E a uma pena. atração também fora do óbvio, que foi você que me ensinou, é uma Uhum. cidade chamada Azeitão. É, Não é exato. Azeitão? Eu fiquei Azeitão. louca para ir nessa cidade. E ela é Sim, pertinho de Lisboa, não é? sim. Ela fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Lisboa. Ela fica no distrito de Setúbal. E é uma cidadezinha pequenininha, mas que mantém muito as raízes deles lá, né? E tem uma cave, que aí é onde você pode conhecer essa cave para ver todo o processo de plantação da uva, de como é processado, até chegar ao vinho. E ó, geralmente a cave, essa cave que a gente estudou, ela é bem bonita, ela tem um jardim, você faz degustação, é muito bacana. Depois você tem um almoço da própria, né, do restaurante da própria cave. Existe também a parte dos docinhos que a gente viu que tem, a torta de azeitão, que é um doce também que Hum. super tradicional, o queijo de azeitão, que é Ah, e o famoso, queijo. O queijo de né? lá é um queijo cremoso, né? Que é super É, renomado, né, em Portugal, né? Esse exato, queijo. Dá uma vontade de comer esse queijo. A gente que é mineiro, sim. né? Eu sou mineira, É, então a gente põe queijo dentro do pão de queijo. Então, é verdade, é a gente verdade, é vê, muito vê bom. queijo na foto, a gente já corre Quer atrás do trazer? queijo. É, exatamente. E tem, né, lá tem o mel também, eles produzem mel, que é muito. Tem um mel específico da região ali, que é bem conhecido. E existe também uma Tem um atividade vinho para você. famoso lá, não tem? É o Lá periquita, em Azeitão. Ah, que é tá. feito lá. Que a gente toma, que aqui no Brasil ele é muito, né? As pessoas tomam bastante, que é o periquita. É feito lá Ah, nessa tá. cave. Que Então é bem legal. bacana. Então, assim, para você fazer um bate-volta, né? Você Dá vai e para ir de volta carro, né? no. Tá, são 38 Transitar de quilômetros. carro é tranquilo, né? A gente pode alugar o carro em Sim, Lisboa. Eu vi que o aluguel de carro lá pode. não é caro e dá pra gente conhecer Não. essas cidades do entorno, né? Sim, sim, as estradas são muito boas, né? Então já fui para o Porto de carro, já fui para o Algarve também de carro, então as estradas são ótimas, então assim, são seguras, bem sinalizadas. Trem também funciona muito bem, para onde dá para chegar de trem, então é tranquilo. Se quiser alugar um carro, para brasileiro não tem problema nenhum. A gente pode dirigir lá com a nossa carteira, então funciona Que bem. legal. E lá em Azeitão também a gente pode ter uma experiência de pintar nosso próprio azulejo, né? Porque é muito Sim, tradicional, sim, né? sim, A questão do sim. azulejo português. E aí a gente Também pintar lá pode. na fábrica e trazer, né? Muito Pode. legal. E é uma atividade que é para a família toda. As crianças podem pintar, os adultos também. No Museu Nacional do Azulejo em Lisboa também é possível ter uma oficina de pintura de azulejo. Isso é uma coisa super bacana para ter contato, né, com a cultura.
Em Lisboa também tem a culinária, você fazer uma aula de culinária, isso é muito bacana. Então, você aprende um prato local. Então, Isso é tão gostoso, né? Aprender no lugar um prato. É uma experiência muito exato. rica, não é? Sim. E alguns hotéis mais afastados dos grandes centros, Sara, agora estão trabalhando com isso, assim, de ter a própria horta, e aí o cliente chega lá, o hóspede chega lá, ele mesmo vai colher, ele vai ter uma experiência de fazer um prato junto com o chefe, então, e um prato, né, local, Ai, alguma que comida delícia. ali dele. Eu queria aprender a fazer o pastel de nata mesmo. Eu ia fazer toda semana aqui em casa. Já tava Ai, bom que demais, né? delícia! Que delícia! Aqui É onde eu bom moro demais. não tem pastel de nata. E quando eu tô com muita vontade, a gente vai em Belo Horizonte, porque lá tem, né, loja de doces de Portugal. E aí eu fico sonhando com o dia de ir lá buscar o pastel de nata. Então, quem sabe eu aprendo, né? Quando eu for, Sim, faço uma sim, aula de culinária e depois eu vou sim, servir para os amigos, vai ser tudo de bom. sim. Existe até um outro pastel lá, ele não é tão conhecido como né, o pastel de nata, que é o pastel de Santa Clara, que inclusive, nossa, eu Ah, tá. comi aqui quando eu era pequena, e lá também tem, e é bem Nessa gostoso loja também, que eu compro tem esse pastel de Santa Clara. Agora, é como bem você me gostoso. ensinou, eu vou chegar lá, eu vou perguntar cada doce de que cidade que é, se é de Azeitão, se é de Óbidos, se é... vou Isso, fingir que eu sei tudo de Portugal, que eu sei cada é, doce de cada lugar. mas Ai, você que sabe delícia! agora, né? Ai, que A gente estudou, delícia! né? A gente estudou, então eu vou chegar lá, eles vão achar que eu sou, né, portuguesa mesmo. É, Ai, que tá na delícia! veia, É isso é aí. muito Você bom. falou que antes de chegar, eu acho que em Azeitão ou Óbidos tem um café, porque falar em café também a gente ama, né? Um lugar que a gente Então, para. sim, sim. Bom, café a gente já tinha até comentado. O café em Portugal é uma coisa muito séria também. Eles gostam muito do Ah, café curto, né? Eles chamam esse cafezinho de bica, que é o cafezinho curto, né? Então eles têm o hábito de tomar esse cafezinho curto depois do almoço e do jantar. E eles costumam ir a uma pastelaria. Pastelaria, gente, é uma cafeteria, assim. Eles não tomam em casa, eles vão, inclusive, em alguma pastelaria para tomar o cafezinho. E em Sintra, que está mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos de Lisboa, existe uma pastelaria chamada Periquita, chama A Periquita, né? E lá você come o travesseiro de Sintra, que a gente comentou, e hum. toma um cafezinho, é bem Ai, que gostoso. delícia. Você me contou uma coisa desse cafezinho que eu achei fantástico, que esse cafezinho, ele pode ser interpretado como um convite também, assim, para um affair. Não Sim, tem uma para um coisa date. assim? Sim, sim. Se alguém te chamar, se algum paquera te chamar para tomar um cafezinho, uma bica, né, que eles chamam, pode ser um date, pode ser um encontro, pode ser algo. O café deles, esse café curto chama bica. Esse que é um café mais longo é o abatanado. Eu, quando vou para lá, só Ah, peço abatanado, que é o é. mais. Mas Mas o o café lá bica eles a gente levam. toma vários. A gente toma tantos bicas que no final vira esse outro aí, né? Porque eu sou assim, eu tomo bica toda hora. Então no Eu final eu tomo. também. É bom. Ai, que delícia, gente. Falou café, queijo, vinho, doce. Tá É com doido, é você. um paraíso. Que Então, e no delícia. caminho de Sintra, já em Sintra, na verdade, você pode parar nessa pastelaria chamada Periquita e comer o travesseiro de Sintra. E aí tomar um cafezinho. E assim, na estrada mesmo, até chegar à serra, ali onde fica Sintra, tem vários cafezinhos na estrada, então assim, Hum. vale a pena, vale a pena. A vantagem é que nessas viagens a gente anda tanto e tanto, tanto que a gente acaba gastando tudo que a gente comeu. Porque se a gente for escutar as coisas gostosas, a gente, né, Sim, na sim. volta fica complicado. A gente anda bastante, dá para andar bastante, porque Portugal, assim, Lisboa é uma cidade que você tem que andar para conhecer mesmo, né? Porque tem lugares que não entra carro, por exemplo. Então, a E gente gasta um pouco Sintra? de carro.
E Sintra, você começou a falar de Sintra, o que que as pessoas vão muito a Sintra, né, quando estão ali em Uhum. Lisboa, né? O que que a gente pode fazer em Sim. Sintra? Bom, eu vou falar de dois lugares assim que são imperdíveis, que tem que conhecer, que é o Palácio da Pena, né, que ele está a 500 metros de altitude. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena conhecer. Ele era um convento, um mosteiro, ele era super colorido, era vermelho. E aí um rei se apossou dele, transformou numa residência, né, em determinada época. Morou lá com a família durante um tempo e hoje, né, ele está aberto à visitação e mantém muitas coisas de como era antigamente, né? Que Então legal. ele mostra bastante sobre a história da época mesmo de reis, de Portugal. E de lá de cima você tem uma visão também da Serra de Sintra bem bonita. Então vale a pena porque ele fica bem no alto, né? Que legal. E um outro lugar também, esse é um pouco mais novo, inclusive, é a Quinta da Regaleira, que é um outro palácio, a Quinta da Regaleira. Ele é do século XX já, né? E, ele guarda, ele tem um poço, isso é uma curiosidade, ele tem um poço, que inclusive você pode descer esse poço, né? Você tem as escadas que você desce, e eles dizem que antigamente as iniciações maçônicas, né, quem era maçom fazia a Ah, iniciação nessas galerias lá embaixo, que eram um poço, que eram ó, secretas, né? olha, Então hoje, né, tá lá aberto para visitação e é super curioso para quem quiser conhecer mais. E a Quinta da Regaleira, né, ela tá num bosque. O entorno dele ali é muito bonito para passear com a família, as crianças gostam bastante, né? Então tirar tem essa foto. curiosidade. O Ai, que poço, se você legal. olhar na internet, Quinta da Regaleira, né, que mostra essa questão do poço aí que eles falam que eram para as reuniões maçônicas, é bem interessante. Olha, enriquece a gente demais, né, culturalmente, as viagens, né? A gente começa a Sim, entender um pouco mais as coisas que a gente às vezes lê no livro, às vezes uma coisa que a gente viu sim, numa aula de história que não fez muito sentido, né, na época sim. escolar, né? E realmente a Uhum, gente aprende muito, né? E é sim. incrível a gente visitar lugares assim, né, que tem carregados assim de história, Sim, né? coisas que a gente nem Incrível. imagina, né? Então, visitando esses dois lugares, você passa lá seguramente meio-dia ou um pouquinho mais. E não está longe, né, de Lisboa, você vai em 40 minutinhos. Eu já fui e realmente é incrível. Onde que é o lugar ideal para a gente hospedar em Lisboa? Para a gente ficar assim bem localizado. Tá. Lisboa a gente consegue andar muito a pé, né? Então, assim, existem, obviamente, o centro histórico, né, que é o Chiado, ou a região da Alfama, para se hospedar, e próximo ali da Avenida Liberdade, Marquês de Pombal, que são uma das duas mais principais da cidade, que cortam a cidade, dão acesso a tudo, a transporte público, a bairros, a atrações turísticas. Ou a gente pode fazer ali no entorno, que tem Campo de Ourique, e tem Príncipe Real, né? Que são bairros super charmosos, né? Muitos residentes moram lá. Tem essas feiras que eu comentei com você de antiguidade. Então, você tem uma vivência diferente do centro histórico e você está do ladinho do centro histórico, né? Se eu quiser, porque a gente gosta muito de autonomia nas viagens, se eu quiser ter um carro alugado durante a minha estadia em Lisboa, né, para conhecer esses lugares maravilhosos que você falou no entorno, o melhor é Uhum, hospedar onde? Porque normalmente no centro histórico as zonas são limitadas uhum, de tráfego, né? Em qual desses uhum. lugares que seria o ideal para a gente se hospedar para conseguir transitar para fora, né, ali da cidade? Tá. Olha, eu colocaria assim, ou na Avenida Liberdade, né, que tem hotéis bons com estacionamento, você consegue sair rapidamente. Ali nas imediações também da Marquês de Pombal, você também consegue fazer. Ou nesses bairros mesmo que eu te falei. Assim, o aeroporto, né, até para que dá acesso à rodovia, ele não está longe da cidade. Ele está coisa de 10 minutos de Lisboa. Ah, é pertinho. Então, é pertinho. Algumas pessoas às vezes até preferem ficar perto do aeroporto.
porque às vezes a acomodação é um tá. pouco mais barata, né? Ah, tá. Então, se a ideia for não ficar tanto na cidade e fazer, né, de repente ficar mais próximo do aeroporto para já ter acesso fácil às Para rodovias. rodovia. E uma Sim, coisa também que ajuda a economizar na viagem é, às vezes, alugar um apartamento, né, um Airbnb, e aí você pode ficar num lugar assim com a família, né, que sim, você consegue reduzir o custo, às vezes está com o carro alugado, então você consegue fazer transitar por todas sim, as áreas sim. aí. Quando for para o centro histórico, né, vai sem o carro e transita, né? Dá para ir a pé, por exemplo, dependendo de onde você ficar, se você ficar nesses bairros adjacentes que a gente falou, né, o Campo de Ourique ou Príncipe Real, você vai a pé, assim. E como é seguro andar, né, em Lisboa, é tranquilo, então é bem fácil. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nas viagens, Viviane, é ir aos supermercados, assim, locais. Uhum. Primeiro porque eu acho, assim, que ajuda a equilibrar as despesas de alimentação. Segundo, porque eu me acho, assim, moradora do lugar. Quando eu tô ali escolhendo as frutas, escolhendo os lanches, eu finjo que eu sou do lugar, assim. Eu sinto uma satisfação, uma alegria de ter essa sensação, sabe? E eu acho que a gente também descobre coisas diferentes para comer, né? Ali que as pessoas da cidade mesmo compram. E é uma opção Uhum. legal lá também, né? Você Sim, sim, falou de uma até rede lá que é legal falei, de sim. supermercado. Tem duas, tem a Pingo Doce e tem o Continente. São dois supermercados bem famosos. O Pingo Doce você acaba encontrando mais, né? Assim, ele tem Já mais gostei lojas do na nome, cidade, Pingo né? Doce. Já, o nome Tem já, tudo a ver com assim, a já gente. trouxe uma coisa boa, assim. Só o nome É, o doce já do pegou na gente. supermercado. Ai, que delícia! É muito bom. E você pode comprar os queijos lá, você pode comprar o vinho, as frutas que você quiser. Tem uns bolos de laranja que sempre que eu vou para lá minha cunhada compra, Hum, que é delicioso, ele é fofinho e é ai, interessante para você sentir, né, como é que é o gosto. Os chocolates, né, que tem ai. chocolate lá importado, que você paga um valor realmente mais acessível. Azeite, eu já trouxe azeite de Portugal, que tipo é muito bom. E É, sem o contar os azeite lá vinhos. é famoso. E E sem outra coisa que contar os você vinhos. comentou, para quem não vai alugar carro, o transporte público é muito eficiente também, né? Você falou isso comigo. Super. Sim, o metrô funciona bem, o trem funciona bem para quem, né, quiser ir para alguma outra cidade. Tem Uber também na cidade, se você quiser. Então, dá para você se movimentar tranquilamente. É. E você falou no início uma coisa que é relevante também, dependendo da época que você escolhe para ir para Portugal, você vai ter um custo muito menor, né? Então, quando a gente vai Exato. juntando essas dicas, porque às vezes a pessoa Uhum, pensa assim, ah, eu nunca vou conseguir, né, fazer uma viagem internacional, eu nunca vou conseguir conhecer Portugal. Mas quando a gente uhum. começa, né, a desenhar essas oportunidades assim, de otimizar os custos, a gente vê que abaixa muito, Sim, né? Eu faço sim. muitas viagens, as minhas viagens assim, eu já fiz viagem com custo assim de 30% do que seria a viagem toda, Olha, que né? legal. Pela forma de Uhum. viajar. E sem Exato. perder, assim, sem perder o prazer de conhecer os lugares, de comer a comida do lugar. Não é que você vai deixar de usufruir os prazeres do lugar, mas é só a questão de equilíbrio e de estratégia, né? Exato. E planejamento, né? Eu acho que você fazer com antecedência isso muda tudo, né? Então, quanto antes, 6, 7 meses antes, já começar a planejar. Existem atrações, até selecionei duas aqui para falar para o pessoal. Existem atrações gratuitas, então, por exemplo, existem dois museus na cidade de Lisboa, existem outros, mas eu selecionei dois que eu achei que são mais interessantes, que é o Museu do Dinheiro, né, que Ah, que fala legal! que conta a história do dinheiro mesmo e a relação do dinheiro com a sociedade, né? Então, você não paga para entrar. Existe o Museu da Filigrana. Filigrana é um método manual, né? Um artesanato, em que eles utilizam o fio de ouro e fio de prata para confeccionar roupa, é, joias, semijoias, né? Anel, pulseira. Então, assim, conta um pouco da história, que isso é muito tradicional lá em Portugal.
E sempre tem outras atrações e aí precisa checar a época que você está indo viajar, que você não paga para entrar. Em galerias de arte, em museus, né? Então, sempre E, estar atento a isso. e tem muitas atrações que tem o dia do mês ou da semana que é gratuito, né? Então, quando a gente se organiza, a gente pode Sim, economizar muito nessas atrações também, né? sim, sim. E é uma coisa que eu sempre falo também, né? Priorizar as lojas locais mesmo, sem ser essas coisas de franquias, lojas de outros países, porque geralmente são um pouco mais caras, né? É, Então, cuidar com isso mesmo. Além de você ter o contato com uma pessoa que é dali, que tem uma tradição, que tem um significado, propósito, você também pode economizar, né? é. Então, eu acho que essas coisas, uma das coisas principais, eu acho que é a questão do planejamento e estar atento a essas atrações gratuitas, né? Portugal tem muito dessa coisa do incentivo à cultura. Então, dá para aproveitar muita coisa, cortesia. Que legal. E você também falou comigo, porque a gente acha que lá é português, então que é tudo igual à língua, né? Mas você falou de algumas diferenças que tem entre o português do Brasil e o português de Portugal, né? O que que você acha assim mais interessante da gente saber para a gente não dar uma nota, né? Quando a gente fosse falar Uhum, uma besteira. uhum. Embora, né, seja bem parecido, né, tem a questão do sotaque e algumas denominações são diferentes, né? Então, por exemplo, o café da manhã é o pequeno almoço, eles chamam de pequeno almoço, né? Rapariga é uma menina adolescente, gajo é um homem, a bica, por exemplo, é um café pequenininho, o abatanado é o café carioca, fiambre, presunto. Ah, Nada a ver, hein? nada a ver. Tem umas coisas que O... não tem nenhuma relação com a Nenhuma palavra nossa relação. aqui, né? Nenhuma relação. Banheiro é casa de banho, por exemplo. A passadeira é pedestre, é faixa de pedestre, por exemplo. Eu coloquei aqui várias coisas. O boteco é tasca. O trem é comboio. O ônibus é autocarro. O bondinho é elétrico. Então Autocar. lá, autocarro, o ônibus lá. Então, por exemplo, se você também quiser pegar o bondinho, é elétrico. Não é Elétrico. elétrico, não é. Celular é telemóvel, por exemplo. Telemóvel, parece uma coisa antiga, né? Telemóvel. É bem, bem diferente, né? E outra É. coisa que eu acho muito, muito legal. Eles atendem o telefone assim, estou. Eles não falam alô, estou. Isso é uma coisa Que bem, legal. bem comum. A propina para eles é mensalidade. Então, propina que pra Ah, gente não é algo, né? Para eles é positivo. mensalidade. A paragem é ponto de ônibus. Então, se você precisa ir a um ponto de ônibus, você tem que procurar pela paragem. Quando eles querem pedir licença, eles falam, peço desculpas, por exemplo. Isso é um Ah, outro termo que que eles legal. utilizam. Uma coisa importante, né? Chopp lá se chama imperial. Ó, Então, você então quer isso aí tomar para um quem chopp, gosta, ó, tem que anotar. é Imperial. imperial. Então, assim, tem muita coisa, assim. A gente poderia ficar até amanhã aqui falando Ah, que das legal. É bom a diferenças. gente saber, né, algumas palavras que a gente vai usar mais durante a viagem para a gente, né? E é interessante a gente Sim, chegar lá e falar do jeito deles, né? É sim, gentil, né? sim. É E até eles gostam, respeitoso, né, com eles. sim. Igual quando a E gente eles vai para um gostam. outro país de outra língua, né? A gente saber um pouquinho ali da língua local, né? Isso aí é Sim, interessante. é gentil, né? Eu É acho que é bem gentil. gentil. Isso aí. Ô, Vivi, então caminhando aqui agora para o final, a gente queria que você falasse para a gente assim, por que que você acha que realmente a gente precisa ir para lá, né, pela sua Uhum. experiência, da sua recomendação final aqui nessa live, né, para o pessoal Uhum. começar a se programar, né, que as fronteiras aí já começaram a se abrir, a vacinação, Sim, né, vem avançando. Então a gente acredita aí que em breve a gente possa viajar, né? E que lá sim, seja às vezes o primeiro destino, né? Ou se não for o sim, primeiro, que seja, né, o próximo destino, ou que a gente revisite Portugal, né? Porque sim, realmente é um lugar sim. incrível.
Sim, eu gosto muito de falar que Portugal mantém realmente as raízes, né? É um dos países da comunidade europeia mais envelhecido no sentido de qualidade de vida, né? Os portugueses, eles vivem geralmente 5 anos a mais que os brasileiros, né? Olha, Então, existe essa coisa de realmente existir uma qualidade de vida, da preservação da cultura, de ser o terceiro, né? Portugal é o terceiro país mais seguro no olha. mundo para estar. Comparado a outros países, como a gente falou, tem um custo relativamente mais baixo. O clima não é tão frio, né? Portugal tem lindas praias, então assim, tem muita diversidade, né? Tem cidade, tem praia. A gente até falou de Nazaré. É, Eu fui atrás dessa questão das ondas, né? Que parece que realmente existe em Nazaré, no mar de Nazaré, um buraco de 5.000 metros, né? De interessante profundidade demais, né? e 227 quilômetros de extensão. Então, e que esse fenômeno realmente das ondas gigantes acontecem no outono e inverno, mais para o final do ano. Então, assim, existe uma diversidade, né, para quem quer, para quem é mais urbano, para quem gosta mais do rural, para quem vai para um turismo de aventura, né, para quem quer praia. E Algarve, né? Que é a região maravilhosa. sim, e eu acho que é isso, os portugueses eles são receptivos, né? Eles são muito diretos, objetivos, mas eles são gentis, né? E eu acho que para quem está querendo começar a fazer uma viagem internacional pela primeira vez, acho que por conta do idioma, do voo, né? E de ter a oportunidade de ter contato com essa cultura genuína mesmo, eu acho que isso faz toda a diferença. É um turismo realmente diferente da grande massa, Que tá? joia. Inclusive, eu estou olhando aqui porque, como a gente aprendeu, eu fiz um mapa mental aqui. O que a gente Que tinha que legal. falar. A Ana ensinou a gente, Ana Graça. É, a nossa, né, mentora, incrível. Uma das coisas também que é bem legal e que as pessoas, isso é fora do óbvio, né? Da gente estar falando um pouco das atividades fora do óbvio, né? Existem muitas praias fluviais próximas a Ah, Lisboa. Então, olha. exato. E assim, tem praia que é 17 quilômetros, 20 quilômetros de Lisboa. A mais longe, por exemplo, fica acho que é 177 quilômetros de Lisboa, né? Então as pessoas, quem mora lá não vai só no verão, por exemplo. Vai também Ah, no outono, por exemplo, ficar no finalzinho de tarde. Então, as hum. praias fluviais para visitar, para conhecer, vale a pena passar. Eu acho que isso é bem bacana. As lojas com história, que a gente já comentou, que eu acho que é incrível. Ah, e na época também de verão, Sara, tem cinema ao ar livre, Olha que entendeu? delícia. Tem cinema ao ar livre, eu acho que isso é muito bacana. Então as pessoas ficam geralmente num jardim ou numa praça assistindo. Então você poder participar disso é bem legal. Ah, o que mais? Ah, e uma outra coisa que também eu selecionei para deixar para o final, que eu acho muito legal. Portugal, Lisboa especialmente, tem muitos mirantes, né? E existe um mirante que fica na ponte 25 de Abril, né? Que é a ponte suspensa que ela está sobre o Tejo. E você pode subir lá, acho que custa 6 euros, por exemplo, e você tem uma vista linda do Tejo. Então, Ai, que vale, delícia. sai da cidade, Do assim, de onde, óbvio. do óbvio, é. Ah, o que mais que eu coloquei aqui? Ah, e agora também existe um bairro também, que ele não é conhecido por turistas. Eu adoro, né? Por isso que a minha agência chama Desigual, né, gente? Eu adoro. É isso aí. Existe, Sair do existe um tradicional. bairro tradicional. Existe um bairro lá chamado Marvila, que ele está virando um art district, né? Então, assim, eles estão fazendo muitas ações relacionadas à arte, né? Então, de exposição de não só de quadros, de pintura, mas de esculturas, outros Que objetos que eles não legal. dão. Então, tá acontecendo esse incentivo à arte lá também. Né? E Marvila é um Ai, dos bairros também bem bacaninhos, assim, para visitar, que turista não vai. ai, que delícia. Eu acho que quem for para Lisboa, agora estiver planejando ir para Lisboa, tem que pegar um caderninho, assistir essa live de novo e anotar tudo, Tudo. né? Porque realmente são dicas assim incríveis, diferenciadas.
né? Muito fora daqueles roteiros tradicionais, né? Que as pessoas às vezes fazem as viagens iguais. A gente não gosta de viagem igual, a gente gosta de viagem desigual, né? E personalizada, né? A pessoa escolher exatamente o que brilha os olhos dela, o que realmente tem conexão com ela, né? Por isso que a gente está aprendendo sobre isso, aprendeu muito sobre isso e vai desenvolver cada vez mais, né, Vivi? Você aí com Portugal, né? Eu aqui com as primeiras viagens internacionais, né? E quem quiser aí fazer um roteiro diferenciado mesmo, personalizado, a Vivi está aí à disposição para poder ajudar, né? Gente. E com certeza ela vai colocar coisas assim que você nem imagina, né, que existe ali na cidade, que existe. Porque ela já me falou de tanta coisa que eu já li tanto sobre Lisboa, sobre arredores, eu nunca imaginei que tinha. E ela conhece detalhes daquela região. Então, parabéns. Obrigada assim, pelo convite, pelo incentivo, né? Espero ter contribuído assim. Demais. As pessoas que assistiram a nossa live. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu perfil está à disposição. Pode mandar direct, eu respondo, estou à disposição. E que a gente possa conseguir aí trilhar juntas que a gente consiga trilhar juntas esse caminho, né? Do slow travel, do travel design. Exatamente. E você, né, ajudando as pessoas a planejarem. Eu acho que isso, Sara, faz uma diferença na realização da viagem, realização de sonhos, né? Com certeza. E eu acho que a gente precisa programar uma live nossa lá em Lisboa. Agora pro ano que vem. A gente vai fazer uma live lá. Eu e a Vivi. Aguardem. Nós vamos estar lá, né? Nosso planejamento é esse. Aí a gente vai mostrar para vocês. Aguardem. Né? Algumas coisas diferenciadas lá na cidade. Ô, Vivi, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento, né? Você fala de Portugal com brilho nos olhos, né? Então, isso mostra que você realmente é uma profissional que vai fazer e faz a diferença na vida, né, das pessoas que desejam conhecer esse destino tão incrível. Então, sucesso, né, para você. Muito obrigada pela partilha. E que a gente planeje nossa próxima live. Combinado. Com certeza. E a gente pode falar sobre o Porto também, porque a gente nem falou sobre o Porto, né? Então, tem muita coisa. A gente pode falar de Algarve e depois nós vamos falar de outros lugares. Combinado. Pessoal, obrigada. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.